Satélites secretos, estrelas da morte, o armamento do espaço sideral. Governos de todo o mundo estão se preparando para um ataque extraterrestre? E por que não estamos sendo informados? Apesar de décadas de aparições de OVNIs e casos de abdução, o governo dos Estados Unidos mantém uma posição inabalável a respeito da existência de extraterrestres. A negação. As evidências de extraterrestres entre nós continuam se acumulando, mas nenhum governo na Terra admite publicamente sua existência. Eles temem espalhar o pânico ou escondem um segredo ainda mais obscuro? Os Estados Unidos são a nação mais poderosa do mundo. Mas esta soberania veio da ajuda de uma raça extraterrestre? E se estas criaturas tiverem seus próprios inimigos? Hoje, os arquivos confidenciais da conspiração mais chocante de todos os tempos. A ameaça global de um possível ataque extraterrestre. E se a história que você aprendeu na escola for uma mentira? O nosso governo é controlado por uma sociedade secreta? Bem-vindo ao mundo da conspiração, onde mentiras, segredos e objetivos escusos remetem a uma única fonte. Estamos prestes a revelar os documentos secretos que o governo insiste em esconder. Estes são os arquivos confidenciais. 17 de setembro de 2012. Emergem relatos de uma invasão extraterrestre altamente hostil, ameaçando uma vasta área do Oceano Pacífico, da costa da Califórnia ao Alasca. Forças navais dos Estados Unidos e da China teriam lançado uma contraofensiva conjunta. Oficialmente, a Marinha nega a batalha, alegando que a enorme mobilização foi um exercício planejado. Codinome Valiant Shield. Mas a missão parece ser um contra-ataque a um inimigo não identificado. Que ameaça poderia unir estas superpotências rivais? Para mim é óbvio que o governo e o exército americano manteriam um conflito ou uma ligação com extraterrestres em segredo. Eu acho que a razão é simples: medo. O vazamento de um memorando sobre o incidente do Pacífico revela que a oposição é extraterrestre e extremamente agressiva. A ameaça representa um perigo claro e imediato aos Estados Unidos, e qualquer tentativa de confirmar estas operações acarretará em consequências fatais. Os governos do mundo estão ocultando uma guerra secreta contra extraterrestres no Pacífico? Muitos especialistas acreditam que os extraterrestres já estabeleceram bases na Terra. Uma reunião secreta da CIA com o presidente Ronald Reagan pode ter revelado a verdade sobre a mobilização de uma força extraterrestre inimiga. Arquivo confidencial. O briefing de Reagan. Em 6 de março de 1981, o diretor da CIA, William Casey, supostamente informa o presidente Reagan sobre o incidente de Roswell. A mensagem de Casey é clara: é tudo verdade. Não estamos sozinhos. De acordo com Casey, 2 OVNIs caíram perto de Roswell, Novo México, em 1947. Os corpos de 9 extraterrestres foram retirados dos destroços junto com o sobrevivente. O relatório detalha 4 décadas de relacionamento entre humanos e extraterrestres. De acordo com Casey, o único sobrevivente extraterrestre do incidente de Roswell trabalhou diretamente com a CIA e os militares por 5 anos. Mas o que ele informou aos Estados Unidos permanece um mistério até hoje. Parece que sempre que temos um grande salto tecnológico, alguém em algum lugar relata um encontro extraterrestre como pano de fundo. E a maior história desse tipo é a queda de um OVNI em 1947, perto de Roswell, no Novo México. O relatório de Casey contém uma última bomba. Pelo menos 5 espécies diferentes de extraterrestres já visitaram a Terra. Uma delas foi classificada como HAV, a sigla para visitante extraterrestre hostil. Visitantes hostis estão planejando um ataque à Terra? E o que nossos governos planejam fazer a respeito? A seguir,
Vamos expor um tratado secreto com alienígenas e revelar os maiores crimes contra a humanidade cometidos por eles. A CIA pode estar iniciando uma guerra interplanetária secreta? Relatos de uma ameaça extraterrestre no Pacífico. Reuniões presidenciais secretas. Estaria o governo americano escondendo o conhecimento de alienígenas? Arquivo confidencial. O Tratado de Greada. Cidade de Washington, 1954. O presidente Eisenhower pede ajuda a um comitê confidencial para investigação de OVNIs, chamado Majestic 12, para enviar uma mensagem em código binário ao espaço com a intenção de se comunicar com extraterrestres. A mensagem é supostamente recebida por uma raça de alienígenas chamados Greys, humanoides com pele cinza e olhos negros de um planeta no sistema estelar de Zeta Reticuli, a cerca de 39 anos-luz da Terra. Sua reação inicial é positiva e uma série de encontros secretos é combinada na Terra. O resultado destas discussões é conhecido como o Tratado de Greada. Foi assinado algum tipo de tratado no qual eles podiam abduzir alguns humanos para fazer experimentos, mas tinham que devolvê-los em segurança. Em troca, os Greys nos dariam tecnologia. Nós sabemos que a tecnologia deu um salto enorme nessa época, quando nós passamos de válvulas para transistores, para fibra ótica e visão noturna em literalmente 20 anos. O presidente Eisenhower e a CIA cometeram um grave erro ao permitir que os Greys abduzissem humanos? E até onde os Greys levaram estes experimentos? Um dos primeiros estudos conduzidos sobre pessoas abduzidas revelou milhares de vítimas nos Estados Unidos. Um levantamento feito em 2011 sobre relatos de pessoas desaparecidas revela que incríveis 700 mil americanos simplesmente desapareceram sem explicação. É possível que os Greys estejam sondando as nossas fraquezas para um dia explorá-las no campo de batalha? O governo americano pode ter feito um acordo com uma espécie hostil, mas nem todos os líderes humanos fizeram vista grossa aos perigos de negociações secretas com extraterrestres e a possibilidade de uma invasão. Em um discurso de 1962, o general Douglas MacArthur aborda diretamente o conceito de uma guerra alienígena. We deal now not with things of this world alone. We speak in strange terms of harnessing the cosmic energy of ultimate conflict between the united human race and the sinister forces of some other planetary galaxy. Por que MacArthur comentaria um assunto tão confidencial, a menos que estivesse certo de que tal conflito era possível? Nos anos 70, estudos mostram as taxas de abdução disparando a 100 mil por ano. As vítimas relatam uma variedade assustadora de experimentos que vão da alteração mental a agressões sexuais e clonagem, bem distantes dos experimentos não prejudiciais detalhados pelo Tratado de Greada. 1977, na Casa Branca. O presidente Jimmy Carter supostamente recebe uma pilha de relatórios sobre os experimentos conduzidos pelos extraterrestres em humanos na base Dulce, no Novo México. Ele responde com uma ordem executiva cancelando todos os experimentos. Já se falou muito sobre a base Dulce, e o que acontece lá é uma base subterrânea secreta com muitos andares, onde fazem experimentos com genética e radiação extraterrestre. Isso acontece há anos. E é uma daquelas coisas que metade é lenda, metade relato de testemunhas oculares. A administração Carter é informada de que qualquer tentativa de fechar a base sofrerá uma oposição feroz. Setembro de 1979. O general brigadeiro Harry C. Aderholt supostamente reúne membros da Força Delta, dos Navy SEALs e do Comando de Operações Especiais da Força Aérea para invadir a base Dulce. Um ataque secreto a extraterrestres rebeldes nas profundezas da base pode ter levado a uma guerra entre os Estados Unidos e toda uma raça alienígena? Arquivo confidencial. O ataque a Dulce. Dizem que a base tem 7 andares.
O nível dos experimentos e das mutilações vai ficando cada vez pior conforme você desce até o 7º andar. Teoricamente, é no 7º andar que ocorrem as coisas mais bizarras, que deixariam até o criminoso mais experiente morrendo de medo. Um relatório confidencial, que muitas fontes da CIA acreditam ter sido escrito pelo próprio Aderholt, detalha o ataque à base Dulce. O relatório descreve criações alienígenas horripilantes, humanos de 6 pernas, seres humanoides e tanques cheios de partes de corpos. Ao todo, acredita-se que a equipe resgatou mais de 30 mil humanos cativos. Se uma base americana, subterrânea ou não, estivesse abrigando extraterrestres em algum momento, um conflito acabaria ocorrendo, especialmente se não houvesse supervisão e a gente estivesse construindo um super soldado ou pesquisando uma nova arma biológica. Eu acho que é tudo muito arriscado. De onde vieram estas pessoas e como elas foram parar na base Dulce? Cerca de 2.300 americanos desaparecem todos os dias. Mais de 700 mil pessoas por ano. Muitas delas somem em áreas remotas e nunca mais são vistas. O FBI e a CIA estão acobertando os desaparecimentos para honrar o lado americano no Tratado de Greada? Autoridades militares teriam ordenado o fechamento definitivo da base Dulce após o ataque de 1979, encerrando suas operações extraterrestres. Mas em 1993, após mais de 2 décadas de silêncio, novas evidências revelam que as operações extraterrestres em Dulce recomeçaram. E novas estatísticas perturbadoras apoiam estes relatos. Em 1980, o ano seguinte à invasão de Dulce, 150 mil pessoas desapareceram nos Estados Unidos. Nas décadas seguintes, esse número dispararia, chegando a 1 milhão em 2012. É um sinal de que os alienígenas estão redobrando seus esforços, preparando um ataque de grande escala à Terra? Enquanto eles planejam uma invasão global, até onde os nossos governos irão para proteger os interesses extraterrestres e não os nossos? A seguir, nós revelamos o plano secreto dos Estados Unidos para construir armas com tecnologia extraterrestre, obtidas com o Tratado de Greada. Mas a que custo? Aparelhos sonoros de alta e baixa frequência. Armas psicológicas. Bombas inteligentes, tecnologia invisível. O governo americano está desenvolvendo um arsenal para enfrentar um ataque extraterrestre? Em apenas 100 anos, a humanidade passou dos cavalos e mosquetes ao voo espacial e armas nucleares. A superioridade tecnológica traria grandes benefícios aos Estados Unidos nas décadas seguintes. Mas como estes saltos científicos tecnológicos se tornaram possíveis? E eles possuem um custo secreto e perturbador? Houve 2 saltos tecnológicos imediatos após o acidente de Roswell. Tivemos a invenção e o patenteamento do transistor e o desenvolvimento de um metal chamado titânio. Especialistas acreditam que o custo da construção e manutenção de uma força de combate para enfrentar extraterrestres armados com tecnologia avançada seria astronômico. No entanto, estatísticas recentes revelam tendências suspeitas. De 1998 a 2012, os gastos americanos com defesa triplicaram de 300 para mais de 900 bilhões de dólares anuais. Mas é impossível rastrear a alocação de verbas escondidas no orçamento de operações secretas. Equiparar a capacidade das armas inimigas é uma estratégia de guerra bem conhecida. Foi o que levou à proliferação de armas nucleares ao longo da Guerra Fria. Os Estados Unidos podem estar envolvidos em outra corrida armamentista, tentando desesperadamente alcançar um inimigo extraterrestre mais avançado e bem equipado? Os Estados Unidos e outras potências internacionais gastam bilhões de dólares em projetos secretos totalmente escondidos do público. Arquivo confidencial. O programa Guerra nas Estrelas. 23 de março de 1983. O presidente Ronald Reagan anuncia o programa militar que definiria o seu governo.
a Iniciativa Estratégica de Defesa, mais conhecido como SDI, ou Projeto Guerra nas Estrelas. A NASA se envolveu em muitos programas confidenciais do Departamento de Defesa. Eles lançavam ao espaço satélites secretos de 3, 4, 5, 6 bilhões de dólares. O famoso programa Guerra nas Estrelas dá ao exército americano a capacidade de lançar mísseis do espaço contra alvos na Terra. Mas poucos dão atenção ao fato de que ele também dá aos Estados Unidos a capacidade de disparar contra alvos no espaço. O Guerra nas Estrelas seria a primeira linha de defesa contra um ataque extraterrestre. Mas por que os governos esconderiam a existência de ameaças espaciais? Pensando na história dos OVNIs e das armas nucleares, parece haver um subtexto do tipo: nós sabemos que estão brincando com fogo, nós estamos de olho e podemos acabar com vocês quando quisermos. Especialistas acreditam que a primeira onda de um ataque interplanetário se concentraria em instalações que abrigam armas similares à tecnologia extraterrestre. Possíveis alvos seriam a Base Dulce, a Área 51 e até o próprio Pentágono. A verdade chocante sobre aqueles que acreditam que um ataque extraterrestre à Terra é iminente. Oficiais de alta patente vêm a público e seus alertas são chocantes. Por décadas, os governos mantiveram seu conhecimento sobre extraterrestres em segredo. Negação total é a resposta padrão. Mas alguns oficiais rebeldes decidiram corajosamente quebrar o silêncio sobre a atividade alienígena na Terra, muitas vezes arriscando a própria vida. Em 2010, o ex-ministro da Defesa canadense, Paul Hellyer, quebrou o protocolo ao afirmar: a verdade é que extraterrestres visitam a Terra há décadas, provavelmente milênios, e contribuíram consideravelmente para o nosso conhecimento. Paul Hellyer alegou ter visto evidência de interações com extraterrestres. Ele também divulgou informações sobre os Estados Unidos que podem expor a ideia de que estamos nos preparando para uma guerra interplanetária épica. Hellyer acredita que a velocidade do desenvolvimento de armas americanas pode estar ligada à tecnologia alienígena. E como resultado, a humanidade estaria avançando rápido demais. O desejo insaciável dos Estados Unidos por armas avançadas nos anos 50 plantou as sementes de uma guerra intergaláctica? É uma guerra que gerações futuras terão que lutar? A consequência final do nosso envolvimento com extraterrestres ainda é desconhecida. Mas Hellyer não é a única pessoa que conhece o envolvimento secreto dos governos com extraterrestres. Outros sabem a verdade. Alguns podem ter medo de falar, enquanto outros já podem ter sido silenciados. Arquivos confidenciais.